Vamos lá. Vamos falar de uma mulher avivada. Josué capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. E você vai falar o quê? Essa aí, Helena, justamente essa. Mas a pastora Daniele pontuou muito bem aqui, né? A família de Jesus, ai meu Deus. Aqueles que antecederam Jesus, Deus é tão lindo em cada detalhe das Escrituras Sagradas. Vamos lá. Josué capítulo 2. Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Vamos dar uma pausa aqui. Olha essa declaração. Olha essa declaração. Raabe, a prostituta, ouviu. Ouviu o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que chegou até os ouvidos de Raabe era que o Deus de Israel tirou com mão poderosa o povo do Egito. E a gente já viu essa história aqui no primeiro período. E abriu o Mar Vermelho diante deles. E depois entregou os amorreus, Og e Seom, os reis amorreus, Og e Seom, nas mãos de Israel. E ouvindo essas histórias, Raabe creu que o Deus de Israel era invencível. Ele é Deus, ela proclama isso com a sua boca. O Senhor, o seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Verso 12. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, jurem por quem, gente? Pelo Senhor. Que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, ela já tinha certeza. Quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Olha que interessante isso aqui. Raabe não quis a bênção só para ela, não. Ela queria a bênção para ela e para toda a sua casa. Você também quer a bênção para toda a sua casa? Os homens responderam, verso 14: ofereceremos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela
por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Gente, presta atenção. O que ruiu em Jericó? Deus é detalhista, né? A casa de Raabe ia ruir. Ia ser a primeira que ia morrer, porque a casa dela estava construída na muralha. E a primeira coisa que caiu antes de qualquer outra ação do exército de Israel, as muralhas ruíram, as muralhas caíram. E Raabe morava na muralha. Presta atenção. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela, escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe esse cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro dessa casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. No dia seguinte, capítulo 3. Logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. E aí vem toda aquele ritual e as ordens do Senhor de como que a cidade seria conquistada. Agora, o resto da história vocês já sabem. A cidade foi conquistada. Agora vai comigo lá para o capítulo 6. 6. A partir do verso 20. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou com suas espadas. Destruíram completamente tudo que havia dentro dela, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade, tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje, interessante, ela vive no meio de Israel. Muito interessante o grande livramento de Raabe. Até hoje ela vive no meio de Israel. Deus preservou a casa de Raabe, toda a sua família. Eles tiraram Raabe, colocaram fora do acampamento e saquearam e destruíram a cidade de Jericó. E o resto da história você também conhece. Josué, inclusive, amaldiçoou quem reconstruísse Jericó. Muito bem. Agora vai comigo para Mateus 1. Mateus 1. E a gente vai ler a partir do 1º versículo.
Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz Jesus, que é chamado Cristo. Ô, gente, essa genealogia de Mateus é fantástica. Porque é tão interessante que normalmente, gente, nas genealogias, tem nome de mulher, não tem nome de homem. Mas olha a ênfase que se deu aqui. E as ênfases que são dadas, primeiro a Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Vocês lembram da história de Tamar? Se você não sabe, eu vou te dar um spoiler resumido. Tamar casou com o filho de Judá. Aí o filho de Judá fez mal que era perante os olhos do Senhor e o Senhor matou o filho de Judá. Aí, pela lei do levirato, um irmão deveria casar-se com a viúva para suscitar descendência ao seu irmão. Essas coisas que de outra cultura e de outra época, né, gente? Aí, o irmão toma, então, Tamar como esposa. Só que ele não concordava com essa história de levantar descendência para o irmão dele, e ele não ter descendência. Então, quando ele tinha as relações sexuais com Tamar, ele deitava fora o sêmen. Ele não deixava o sêmen dentro dela, então ela não podia engravidar. E o Senhor viu aquilo e viu que era mal perante os seus olhos e matou também. Aí Judá, o pai, olhou para o terceiro que restou e falou: meu Deus, essa mulher é uma viúva negra. Vai matar meu caçulinha, que ainda é pequeno, não pode assumir o posto dele na lei do levirato. Mas ele prometeu a ela, falou assim: olha, meu filho ainda é jovem, então espera ele ter idade, e ele vai se deitar com você e suscitar descendência para nós. Só que ele fez isso, gente? Não, fingiu demência, o menino cresceu e ele, e a outra lá, vestida de viúva, esperando a promessa se cumprir. E quando ela viu que o menino cresceu e não foi dado a ela como marido, então ela se vestiu, tirou as vestes da viuvez e se vestiu de uma maneira que deu a entender a Judá que ela era uma prostituta cultual. Ela se vestiu de uma maneira, cobriu o seu rosto com véu para não ser reconhecida e sentou na trajetória de Judá, que estava lá por aquelas bandas. E ele viu a mulher e ele se deitou com ela. Nossa, mas Judá não era um homem de Deus, deitou com a prostituta. Gente, essas coisas depois vocês perguntam só para os teólogos, tá? São as coisas que as partes da Bíblia que a gente não entende. Você procura para a galera que estuda, tem uns cabeção desse tamanho que eu respeito demais da conta, né? E aí, ela pega e ele se deita com ela. E ela engravida. E foi de Pérez, o filho que saiu do ventre dela. Ela engravida de gêmeos, porção dobrada. E quando Judá ficou sabendo da história, ela estava grávida, falaram, ela adulterou. Porque ela não esperou seu filho. Só que ele tinha dado tumé nela. Vocês estão entendendo quando eu falo deu tumé, né? Deu tumé nela, pensou ele. Só, gente, que quando entra uma mulher na história, a coisa acontece. Como diz Edmeia Williams, né? Quando entrou uma mulher na história, pare e preste atenção que vai acontecer alguma coisa. E é fato. Aí entra.
E ela falou assim, e ela tinha pegado algumas coisas dele como garantia. E quando ela tem a sentença de morte, ou seja, ela ia ser morta por apedrejamento, ela manda mostrar aquilo que ele tinha deixado com ela, que era garantia, que ele deu a ela, deixou com ela como penhor, para mandar o dinheiro. O dinheiro não, o animal, né? Ele mandou o pagamento pela prostituição, quando chegou lá, ela não estava lá, e ela reteu aquilo que era dele. E quando ela estava para ser apedrejada, ela fala assim, olha, eu me deitei com o dono disso aqui. Aí, Judá olha, reconhece que ele é o pai da criança e fala, você é mais justa do que eu. E Deus permitiu que Tamar, com uma atitude questionável diante do nosso evangelho ocidental do século 21, entrasse na genealogia de Jesus. A próxima vez que uma mulher é citada é Raabe. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth, a moabita, a estrangeira, ela não era do povo de Israel. Obed gerou Jessé, e assim a gente vai vendo como que Deus chama as mulheres improváveis e transforma a história dessas mulheres em puro avivamento. Vamos ver de novo o que a gente falou aqui pela manhã, o que significa avivamento? Avivamento é ato ou efeito de avivar-se, de dar ou ganhar vida ou ânimo, realce, destaque. Avivar é dar vida ou viveza, despertar, animar, estimular, realçar, reanimar-se, crescer, tornar-se mais claro. Essas mulheres são avivadas ou não? Elas não despertaram? Raabe despertou. Ela ouviu. A gente podia falar de todas elas por horas. Eu amo me inspirar nas mulheres da Bíblia. E eu amo ver como essas mulheres foram ousadas, corajosas. E como Deus honrou a coragem dessas mulheres. Citou lá Raabe, Betseba. Betseba, eu já vi muitos pregadores destruindo Betseba. Gente, quando o profeta Natã vai corrigir Davi, ele compara Betseba a uma cordeirinha. O pessoal, mas por que tinha que tomar banho no terraço? Quem estava no terraço era Davi, quando devia estar na guerra. Era Davi que estava no terraço. E do terraço de Davi, dava para ver tudo. Da cidade de Davi, quem já foi em Israel sabe que da cidade de Davi, você vê todo o vale, tudo que está embaixo você vê. Então é só você chegar no terraço e prestar atenção. Tá, ela estava se banhando, ok. Ele viu, e aí ele procurou saber quem era a mulher. E quando ele descobriu que ela era a mulher de Urias, não era motivo para recuar? Mas ele recuou? Gente, Deus não tapou o pecado de Davi. Ele não tampou o sol com a peneira. Então por que Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus? Pela capacidade de Davi de reconhecer o seu erro e se arrepender. Ele era pecador como qualquer outro homem, mas ele tinha exatamente a noção de que era pó. E quando a ficha caía, que ele tinha pecado, ele se humilhava diante de Deus e falava, pequei contra o Senhor e fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi não era como Saul, que transferia a responsabilidade. Não, mas eu não matei tudo para oferecer sacrifícios. Saul era um 7-1. E Davi já abriu o jogo e falou, sou eu mesmo, sou eu, picareta, desgraçado, adúltero, sou eu, assassino, sou eu. Lê o Salmo 51 que você vai ter uma ideia. Mas ele errou vergonhosamente. E como se não bastasse ele ter possuído a esposa de Urias, um dos seus valentes. Urias era um dos valentes de Davi, que estava com ele desde sempre. Natã compara Betseba a uma cordeirinha, era o melhor que Urias tinha, era tudo que Urias tinha. Não bastando isso, ele mandou matar Urias e mandou a carta do assassinato nas suas próprias mãos. Essa história é triste, mas Deus não oculta. E Deus fez de Betseba a mãe de Salomão, que sucedeu. Então ela também entra na linhagem do Messias. Gente, Deus não está nem aí para a história que você viveu até aqui.
Às vezes o diabo está aí, você não perde nada, olha a sua família, nhanhanhã, olha, você aprontou muito, ó, o que você está fazendo? Essas mulheres, olha lá, Helena Tanuri. Helena Tanuri? Hoje, se eu escutar minha história, você chora. Quando eu olho para as minhas duas famílias ascendentes, feitiçaria, bruxaria, adultérios vergonhosos, abandono, cachaça, tudo que não prestava. Eu sofri abuso durante toda a minha infância, abuso sexual. Cheguei totalmente detonada à adolescência, e se Jesus não tivesse entrado radicalmente na minha história, eu não sei o que teria sido de mim. O Senhor mudou a nossa sorte. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, não interessa a sua história até aqui. Interessa o que Deus vai fazer em você, através de você, a partir daqui para frente. Raabe era uma prostituta, mas ela ouviu falar que existe um Deus poderoso, e ela sabia, ela creu no coração dela. Ixi, nós estamos fulminados, os espiões vieram espiar aqui, é aqui que Deus vai derrubar, é aqui que Deus vai entregar nas mãos deles, nós somos os próximos da lista. E ela proclama com seus próprios lábios: eu sei que o Senhor, primeiro chama Deus de Senhor. Quando você chama alguém de Senhor, você está se colocando debaixo da autoridade dessa pessoa. O Senhor, o seu Deus, é Deus no céu, é soberano no céu, e Ele é soberano embaixo na terra. Quando ela fala isso, gente, ela traz a mão de Deus para a casa dela. Sim, ela teve um ato de fé e ela praticou justiça para com aqueles espias, protegendo-os da ira do rei. Sim, e ela é citada, inclusive, no livro de Tiago por causa disso. Por essa obra que ela fez. Mas antes dela fazer alguma coisa, ela creu no seu coração. Por isso que a fé sem obras é morta. Você começa crendo, e essa fé transforma alguma coisa na sua vida e na vida de todo mundo que está ao seu redor. Então essa história de, não preciso fazer nada, eu sou salvo pela graça. Então você não entendeu nada da graça. Porque se tem uma coisa que a gente entende quando a graça nos alcança, é que não é só sobre nós, é sobre o outro. E você quer alcançar o máximo de pessoas com o seu dom, com o seu serviço, com o seu amor, com o seu dinheiro, com tudo que você tem, você coloca a serviço do rei. Você entende que é corpo enxertado pelo amor de Jesus Cristo. Você está enxertado na videira. A vida da videira é aquela que te mantém e produz frutos em você. Por isso que a fé sem obras é morta. Se você conhece alguém que está falando que pode viver uma vida porca, mas que acredita na graça, o Senhor me entende. Já ouviu isso? Não, o Senhor me entende, gente. Ele entende que eu não dou conta. Deixa eu falar com você uma coisa. A graça, inclusive, nos dá a capacidade de triunfar sobre o pecado. De não ser mais escravo do seu pecado. Quando o Senhor é o seu Senhor, nenhum outro ídolo, nem o sexo, nem a bebida, nem a fornicação, nem as suas inclinações sexuais tortas, nada disso vai te dominar, porque é um Senhor soberano que reina sobre o seu coração, e você não se dobra diante de nenhum outro Deus. É simples assim. O que nós chamamos de pecado, a maioria deles são ídolos. Ídolos na nossa vida. Você não pode passar, não consigo ficar sem, Helena. Não consegue ficar sem porque é isso aí que é o seu Deus. Então não adianta você honrar o Senhor com os lábios se o seu coração está longe dele. O Senhor te capacita a vencer o pecado. Vai ser fácil? Não vai não. Sabe por quê? Porque a nossa carne tende para o mal. Por isso que nós temos que fortalecer o nosso espírito. Quando o espírito está forte, ele vai subjugar a carne. E você não vive então controlado pela carne, você passa a viver controlado pelo espírito. Por isso que é importante isso que foi dito aqui pela, como é que é o nome dela? A pastora Simone? Simone Dairel. Botrel, nossa gente, não sei de onde que eu tirei o Dairel. Botrel, a Simone Botrel, ela ensinou um princípio básico. Quando você começa a andar muito com alguém, você se torna parecido com ele. É ou não é?
Então cola em Jesus. Cola em Jesus. E cola em quem quer Jesus. A receita é fácil. Tenha o seu relacionamento. E para você desenvolver relacionamento, o que você tem que fazer? Sentar e conversar. Não é assim? Você não casa com um homem para ficar separado dele, cada um num quarto. Não é isso. Você tem que conversar com esse homem, gente. Né? E outras coisas mais, né? Jesus está nos chamando para intimidade. Para ter intimidade com Ele. Não a intimidade sexual, mas eu posso te garantir. Hoje nós vivemos como a sombra daquilo que está por vir. Concordam? Hoje ainda nós vemos como um espelho e vivemos hoje como a sombra daquilo que está para se manifestar. Ok? É isso que a Bíblia diz. Então, de uma forma imperfeita, a gente já vive esse reino de amor, a gente já se curva diante desse rei, ok? E a gente vai vivendo em justiça e em santidade diante de Deus. Amém? Crendo naquele dia onde nós veremos como Ele é e seremos como Ele é imediatamente. Seremos transformados. Olha, vai ser muito doido isso. E aí nós vamos saber de todas as coisas, não é isso? Agora pensa. Não se casam e não se dão em casamento naquilo que está por vir. Por que a gente não vai precisar de casar? Porque o grande casamento vai ter acontecido. O nosso casamento hoje deveria prefigurar o casamento de Cristo e a igreja. Por isso que em Efésios o apóstolo Paulo fala que os homens amem suas esposas como Cristo ama a igreja. E mulheres, vocês se sujeitem aos seus maridos, respeitem o seu marido como você respeita Cristo. Não devia ser um negócio, palavras sobre submissão, não devia ser um talo na nossa garganta, se a gente entender que nós devemos, nos submetendo aos nossos maridos, revelar como a igreja deve se submeter a Cristo. E os maridos entendessem que Cristo não abusa da igreja, não bate na igreja, não estupra a igreja, promove a igreja, dá autoridade para a igreja, embeleza a igreja, adorna a igreja. É muito simples, se nós vivêssemos hoje realmente a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí não se casa e não se dão em casamento. E o que acontece de mais sublime no nosso casamento, gente? A junção. Quando nós nos tornamos uma só carne. E o sexo é ferramenta de Deus para nos dar muita, muita, muita alegria. Se você não sente, procura alguém para ajudar. Não, estou falando sério, porque o diabo está roubando isso das mulheres que casam em santidade. Ele está saqueando e colocando o que o diabo fez com o sexo como padrão. O que o diabo fez com o sexo não é padrão, que quem criou o sexo foi Deus. E Ele fez o sexo lindo, sublime. Inclusive é através disso que a vida é gerada. O sexo é maravilhoso, o sexo é santo, o sexo é sublime. E é fonte de muita alegria para homens e mulheres. Oh, aleluia! Calma solteira, não estou querendo te... Vai buscando aí no Senhor. Agora você imagina, gente, o sexo então, esse sexo bem vivido, bem desfrutado, santo, maravilhoso, ele é só uma prefiguração da alegria que nós vamos sentir no encontro com Cristo. Entendeu? Então não vai precisar mais. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus está preparando para nós. A alegria que nós vamos sentir nesse encontro com Cristo, a plenitude que a gente vai sentir, não vai precisar nem de ter mais casamento. Então eu quero que você entenda, vá para a intimidade com Jesus. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai conhecer seu noivo, porque você vai casar com ele. Se você não quiser conhecer o noivo, não pense que ele vai te levar ao altar. Tem muita gente que serve a Jesus, mas não desfruta da intimidade dele. E é isso que ele mostra naquela parábola do filho pródigo. Aquela parábola não é contada para contar a história do filho mais novo. Ele está falando daquela parábola, numa tríade de parábolas, e ele está confrontando os fariseus, que se achavam os filhos mais velhos que ficaram trabalhando para o pai, e que nunca pecaram. O filho mais velho, quando vê a festa que Deus estava dando, que o pai estava dando, para o filho rebelde, o filho que voltou do pecado, todo lameado, todo emporcalhado,
Fica enciumado, acha ruim. Quem é esse? O que está acontecendo? Mas olha, observa, ele não entra em casa. A casa de quem? A casa dele. A casa do pai dele. Ele não entra em casa, ele pega um empregado e pergunta para o empregado o que está acontecendo na casa dele. E tem muito filho de Deus que está fazendo isso. Filho de Deus. Quer relacionar com o pai através do empregado, do funcionário, do servo. Então eu vou lá, vou escutar a Helena Tanuri, vamos ver o que Deus quer falar comigo. Gente, Deus pode me usar para falar com você muita coisa, mas Ele quer falar com você dentro do seu quarto, com a sua porta fechada, coisas particulares que Ele quer tratar no seu coração. Não dá para ficar vivendo da fé da outra, da vida, da santidade da outra. Você precisa inaugurar o seu caminho. A outra pode ser uma bênção. A gente veio aqui e essas mulheres, elas puseram uma mesa. As líderes dessa casa puseram uma mesa para que você tivesse acesso a banquete, a encorajamento, a exortação em amor. Elas puseram a mesa, mas você precisa levantar-se, erguer-se, comer desse pão e deixar ele fortalecer a sua vida. Não dá para você viver da fé da Helena Tanuri ou da fé da pastora Ana Cláudia. Não dá para você viver da fé da pastora Daniele ou da exuberância e a intercessão da Poli. Não dá, você precisa de inaugurar o seu caminho. E Raabe entendeu isso, e ela tomou para si essa história, e ela protegeu aqueles caras. Ela falou assim: fica aqui, esconde aqui, eu vou defender vocês. Ela defende, depois ela faz um trato com eles. Olha, escuta aqui, eu escutei que o Deus de vocês é eu quero isso aí, e eu quero isso aí para mim, para minha casa, para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos, para toda a minha família. Ela não pensou só nela. E o reflexo da sua fé e da sua decisão protegeu e salvou toda a sua casa. E como se não bastasse, Deus pega essa mulher, a ex-prostituta, dá a ela um casamento com Salmão. E coloca ela na ancestralidade do Messias. Deus se importou com a história de Tamar, Deus se importou com a história pregressa de Raabe. Não interessa quantos homens passaram na cama de Raabe. Não interessa quantos homens passaram na sua. Eu quero te dizer que a partir de agora, Deus quer te cobrir de dignidade. Deus quer avivar o seu coração. Vamos voltar para o que o dicionário fala? Ele quer avivar, Helena. Deus quer avivar o meu coração? Sim, Deus quer dar vida ou viveza ao seu coração. Deus quer despertar o seu coração. Deus quer animar o seu coração. Deus quer estimular o seu coração. Deus quer realçar tudo de bom que Ele colocou dentro do seu coração. É isso que Deus quer fazer. Deus quer te fazer crescer. Isso é avivamento. Raabe, uma mulher avivada, tão improvável, mas tão restaurada, tão renovada, coberta de dignidade e colocada pela mão do poderoso Deus na ancestralidade do Messias, porque Deus gosta de cereja em cima do bolo. Deus tem senso de humor. E Deus, através desses pequenos gestos, Ele vai mostrando o coração. Como que as pessoas leem o Antigo Testamento e falam assim: o negócio de Deus Pai, não. Deus Pai era muito duro. Deus Pai é muito severo. E se esquecem que esse Deus severo pegou o próprio filho dele e moeu para te ter de volta. Deus entregou o seu filho. Deus traçou o plano de salvação. Jesus se voluntariou para morrer. Que amor é esse? Que amor é esse que mata o próprio filho para levantá-lo como primogênito de muitos irmãos? De unigênito passou a ser primogênito entre muitos irmãos. Mas será que nós estamos vivendo, meninas, como filhas do rei? Será que nós vivemos como realeza? Será que nós vivemos parecidas com Jesus, cada dia mais parecidas com o irmão primogênito? Será que o DNA de Deus nos envolveu de tal maneira nessa reconciliação que Jesus fez? Será que nós voltamos de fato a viver para a glória de Deus? Você não pode transformar a si mesma.
Por isso você tem que se achegar. Você tem que se achegar e pedir. E foi isso que Raabe fez. Ela se achegou àqueles espias e pediu. Ela reconheceu o senhorio de Deus. Ela falou: Senhor, eu sei que Ele é Deus. Então, Ele vai entregar para vocês essa cidade. E eu não quero ser contada com a cidade. Eu quero ser contado com vocês. Por isso que o texto tem a clareza de dizer que ela ficou entre Israel. Até o dia de hoje, até o dia que foi escrito. Ela habitou no meio de Israel. A estrangeira, prostituta, foi acolhida por Israel, se casou com um israelense, um israelita. E entrou na linhagem do Messias. Deus não tem filhos prediletos. Ele não olhou para Raabe e falou assim: ela é tão bonita, vou fazer mais por ela. Vou tirar ela dessa vida porca. Deus olha para cada uma de nós com seus olhos de misericórdia. Deus quer restaurar cada uma de nós e colocarmos cada uma de nós no cumprimento do seu propósito soberano. Quer nos tornarmos filhas. Tem gente aí batendo cabeça, querendo descobrir o seu propósito. Qual que é o meu propósito, Helena? Mas qual que é o meu propósito? Oh Deus, qual que é o propósito que o Senhor tem para mim? Que você seja filha. E os filhos se alinham com o que o pai quer. E o pai quer que outros filhos sejam encontrados. Então a gente se compromete com isso. Buscar os nossos outros irmãos que ainda não descobriram que são irmãos. Que são filhos. Estão sendo enganados como um dia nós fomos. Mas não se engane, tem gente que está dentro da igreja e continua sendo enganada. Está dentro da igreja. Conhece a palavra, conhece a verdade, mas não deixa essa verdade transformar. Não deixa essa verdade mudar a mente. Mudar o DNA. Tirar o DNA do pecado e colocar o DNA da santidade. Raabe se submeteu, foi morar com o povo de Israel e começou uma outra vida. Eu tenho curiosidade de saber o que aconteceu com o pai, a mãe de Raabe, os irmãos. Com qual tribo que eles foram? Sabe, gente, eu fico com essas curiosidades. Ela estava já na linha de frente para ser a primeira a morrer. Ela estava na muralha. E sei lá se a muralha caiu em etapas, gente, mas a parte da casa dela foi preservada. E quando as muralhas caíram, a primeira coisa que Josué falou com os espias: vai lá e tira ela e toda a sua família. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer salvar a sua casa da destruição. Mas você precisa se erguer como Raabe, que escuta, crê, toma uma atitude e dá um passo de ousadia e fé. É tão interessante que algumas traduções dizem que o lençol que ela desce na muralha é vermelho, da cor do sangue carmesim de Jesus, que fez a nossa reconciliação e foi a nossa salvação. Aquele era o sinal de qual casa deveria ser preservada. Aquele era o sinal. Feche os seus olhos. E eu quero que você olhe honestamente para a sua história. Talvez você não veio de uma família com uma história difícil. Cresceu no Evangelho. Seu pai, seu avô, seu trisavô, todo mundo foi pastor. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer, isso também não te garante absolutamente nada. Porque Deus não tem neto. A história dele é com você. Da mesma forma que Ele não leva em conta uma vida perdida, uma vida devassa, uma vida de servidão ao pecado. Ele também não vai te salvar porque o seu avô, a sua mãe, tem uma vida devotada ao Senhor. Se você escolhe o pecado. Eu sempre disse para os meus filhos, desde pequenos, eu creio na promessa do Senhor.
E eu proclamo e profetizo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu sempre disse para os meus filhos, a salvação é individual. E você precisa buscar um relacionamento e ter um novo nascimento. E um novo nascimento diz de uma nova vida, de uma outra perspectiva, de uma nova maneira de viver. E quando você começa a andar por esse novo e vivo caminho, aberto pela cruz de Cristo, os outros relacionamentos vão ser transformados. Se você está em pé de guerra com a sua família, eu não sei como é que era o relacionamento de Raabe, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Mas a Bíblia fala que foi o pai, a mãe, os irmãos e alguns outros parentes que foram salvos por causa da decisão de Raabe. Às vezes sua casa está toda bagunçada, que você seja Raabe na sua casa. Que entre por você a salvação na sua casa. Que entre por você, começa proclamando, eu sei que o Senhor é Deus em cima no céu, e que o Senhor é Deus embaixo na terra, salva a minha família, Senhor. E não deixa eu te sabotar, porque às vezes na ânsia da gente querer apressar o processo, a gente vai arrancando aquilo que Deus quer fazer, com as nossas palavras duras, acusatórias, com o nosso distanciamento, como se nós fôssemos superiores. O Evangelho não torna ninguém superior, torna livre. Superior não. Nós somos todos iguais, a graça nos nivela. Você não é melhor do que ninguém. Porque se o outro lá está pecando assim, você está pecando assado. Você peca em pensamento, você peca em palavra. Você peca invejando a amiga lá do Instagram, como eu citei mais cedo. Cada um com seus pecados. E cada um querendo se livrar dele. A diferença é que você já sabe que é pecado e que você não quer aquilo para a sua vida. E você vai ali e toma banho diante de Deus. Toma banho na redenção. Fala assim, eu me purifico de todo pecado. Eu não quero isso mais sobre mim. O outro, ele só não tem a consciência de que está imundo. A gente tem que parar de achar que o Evangelho nos torna superiores. Porque isso está impedindo que muita gente experimente a salvação em Jesus Cristo. Pela nossa arrogância e ignorância. Que quem pensa dessa forma não leu as Escrituras. Não entendeu o Evangelho da cruz. E não segue o exemplo de Jesus. Ele não andou com os fariseus. Ele escolheu os menos prováveis. Pegou Pedro. Tinha 3 anos que Pedro andava com Jesus e estava armado. Cortou a orelha de Malco. Judas. João, o bonzinho, o João fofinho, discípulo amado, pediu para cair fogo do céu e matar o povo lá em Samaria. E Jesus pergunta para ele, de que espírito sois? Como nós precisamos do Senhor também. Como nós precisamos que esse amor que nos alcançou não apenas nos alcance, mas nos transforme. E que a cada dia, gente, a nossa oração seja, Jesus, eu quero ser como o Senhor é. Eu quero ser como o Senhor é. Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem em mim e eu estiver em você, vocês pedirão o que vocês quiserem, será feito. Nós precisamos de ser aperfeiçoados nessa trajetória, nesse caminho. Eu fiz questão de trazer Raabe, a prostituta, como exemplo de uma mulher avivada. Eu podia ter falado de Abigail, eu podia ter falado de Esther, mas elas estão no mesmo parâmetro que Raabe, vocês estão entendendo? A Bíblia coloca Esther no mesmo parâmetro, na mesma genealogia que cita Maria, cita Tamar, cita Ruth, Raabe, Betseba, na mesma genealogia, as mulheres que são citadas, a Virgem Maria e a prostituta Raabe. É isso que a graça faz conosco. É isso que, assim que Deus nos olha. Cada uma de nós é filha. Que o Senhor nos avive. E que a gente ganhe fôlego de filha. E viva como filha.
Seja filha de Deus na sua casa. Seja filha de Deus antes de ser mãe. Seja filha de Deus antes de ser esposa. Seja filha de Deus antes de ser profissional. Seja filha de Deus antes de ser estudante. Seja filha de Deus antes de ser pastora, líder de célula. Seja filha de Deus. Porque se você for filha de Deus, você está sendo modificada dia após dia. O caráter dele, o DNA dele vai sendo imprimido no nosso caráter, no nosso DNA. E aí sim seremos melhores mães, melhores filhas, melhores empresárias, trabalhadoras, alunas, líderes de células, pastoras, líderes. Seremos melhores. Porque somos filhas. Ó Deus, nós te amamos, Senhor. Sabemos que o nosso amor é ainda humano, tão limitado. Mas eu não quero só te amar com os lábios. Não queremos só amar o Senhor com as canções lindas que cantamos. Nós não queremos ter o Senhor nos nossos lábios e o nosso coração está longe do Senhor. Por isso, nessa tarde, eu me uno às minhas irmãs, Senhor, numa única oração. Que o caráter de Cristo seja formado em nós. Que o Espírito Santo que nos selou, nos aperfeiçoe, nos corrija, nos exorte, não nos deixe cegas para os nossos próprios pecados e intolerantes e julgadoras dos pecados alheios. Tira de nós esse orgulho espiritual miserável que nos deixa como Laodiceia. Pensamos ser ricos, mas somos pobres, cegos e nus. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos dá um coração de Davi, que mesmo imperfeito, pecador, reconheceu que precisava do teu perdão, da tua compaixão, da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, da tua vida pulsando no peito dele. Jesus, doce, querido Jesus, obrigada por nunca desistir de nós, por querer nos aperfeiçoar dia a dia. Quebra os sofismas na nossa mente e atrai-nos a Ti. Atrai-nos a Ti. Atrai-nos a Ti. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés nos teus sapatos e arrastar. Na, 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 na. E arrastar. La, 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 la. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Na, 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 na. Me acalmar. Na, 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 na. Jesus, eu quero com as mangas maiores que os meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no teu abraço e te abraçar.
queremos vestir tua camisa, Jesus, e te abraçar. Na, 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 na. Queremos intimidade com o Senhor, Deus. Nós precisamos dela. Nós precisamos de nos achegar, porque é só através dessa comunhão íntima com o Senhor é que nós seremos transformadas. A gente não dá conta de fazer essa obra no nosso caráter. Fomos desafiadas nesse dia a nos aproximarmos, a nos achegarmos. O Senhor está nos convocando, o Senhor está nos chamando. Chega mais perto, chega mais perto. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Aviva-nos, desperta-nos, atrai-nos, anima-nos, para que te conheçamos, até sermos semelhantes a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.